tá? E agora vocês dizem, mas Bárbara, isso não é só para os monges e para as pessoas que têm vidas assim dedicadas à espiritualidade? Não, não. E vou contar mais uma história sobre isto, porque acho que nós aprendemos melhor quando é por histórias. Eu, quando estava mesmo um passo de me sentir desesperada, deprimida, e está há cerca de 12 anos atrás, 11, 12 anos, ainda era advogada, e eu fui fazer um curso de fim de semana que se chama Enneagrama. Não sei se vocês conhecem, mas é um sistema que divide as pessoas por 9 tipos e nós vamos nos identificando com um dos números, um dos tipos, e a partir daí vamos percebendo as nossas tendências e para onde é que vamos caminhar. E eu, nesse fim de semana, fui com os meus pais, curioso, e com uma amiga dos meus pais, e a orientar esse fim de semana estava o Padre Afonso, que é aqui da comunidade Shalom, em Braga, e eu lembro perfeitamente que naquela altura estava... A minha cabeça não conseguia parar, eu sentia-me com o peito muito apertado, então toda a gente, eu estava sempre à procura de respostas, eu queria que as pessoas solucionassem o drama em que eu estava a viver. E claro que eu não podia deixar de aproveitar a oportunidade para perguntar ao Padre Afonso e explicar-lhe assim sucintamente que eu tinha estudado 5 anos de Direito, que estava há 7 anos a trabalhar como advogada, portanto, tinha investido 12 anos da minha vida numa coisa que eu não queria mais fazer e eu sentia que tinha chegado a hora de assumir isso, mas eu não estava a conseguir lidar com aquela sensação terrível que eu sentia dentro do meu peito. E queria que ele me desse uma solução para este meu problema. E o Padre Afonso explicou-me aquilo que eu agora explico, quer no método de Shiatsu-Medicina, quer em alguns desafios que eu vou propondo de meditação, e eu costumo dizer sempre que o que ele me explicou em 5 minutos eu depois passo horas a tentar explicar, mas eu vou voltar à origem, que foi aqui esta explicação do Padre Afonso. Ele disse-me assim: minha filha, e eu não tenho a resposta para ti, e digo-te mais, ninguém tem essa resposta. Tu tens a solução para as tuas questões e para o teu problema em ti. Mas como assim? Está a brincar comigo, Padre Afonso? Não, isso não é verdade, porque senão eu já tinha percebido qual era a solução. Eu não estou a encontrar. E aí ele diz: só que tu não dás o espaço e o tempo necessário para escutares a tua voz. Então faz assim. Vais escolher uma frase da Bíblia, ele era padre, não é? Portanto, a primeira meditação, tipo de meditação que eu aprendi a fazer foi a meditação cristã. Depois fui estudar outros tipos de meditação, mindfulness, que é mais do budismo tibetano e outras formas também. Mas ali ele ensinou uma meditação cristã assim em 3 minutos, que foi: tira uma frase da Bíblia e repete essa frase da Bíblia durante 10 minutos. Sempre que o teu pensamento se desviar, voltas a repetir a frase que escolheste. Escolhe uma frase que te diga alguma coisa, que tu sintas que faz sentido, e estás a praticar meditação. Ok. Como eu estava numa fase muito limite da minha vida, eu não tinha muita coisa onde me agarrar naquela altura. Eu já tinha procurado ajuda médica, etc. E não estava assim com grandes alternativas. Então eu agarrei aquilo como se fosse a verdade suprema. Então eu ia no caminho para o escritório, parava ali na igreja dos congregados, punha um despertador assim com sininhos para não dar muita bandeira e fazia aquilo que ele me tinha dito, que era repetir durante 10 minutos, como se fosse um mantra, não é? Uma frase bíblica. E eu comecei muito rapidamente, mas assim, sei lá, em 3 semanas, a notar diferença, a sentir que a minha linha do olhar tinha subido, a perceber que havia mundo além desta linha que eu vivia sempre assim com a cabisbaixa. Então eu comecei a ter uma percepção diferente do meio à minha volta. Eu costumo dizer que foi só por causa desta meditação que o Padre Afonso me ensinou que eu vi o IMT, que foi o Instituto de Medicina Tradicional, e que me fez tirar o curso de Shiatsu. Estão a ver? Portanto, realmente o que é que uma prática simples pode mudar a nossa vida.